Atenção, atenção, meus amigos, Cereto News chegando, Cereto News chegando a cada dia que passa, Cuéllar fica mais perto do Corinthians, eu vou trazer esta informação para você com detalhes, mas antes, deixe o seu like, eu continuo fora de casa, você está vendo que eu continuo fora de casa, deixe o seu like, faça a inscrição no canal, deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários, mesmo fora de casa, trago as informações para vocês, aliás, fora de casa, o gol vale 2, não é isso? Fora de casa, o gol vale dobrado. É claro, tô brincando, não existe mais essa regra nem na Copa do Brasil, nem na Libertadores, enfim. Por isso, eu tô brincando com vocês. Mas olha só, o que não é brincadeira, e aliás está acabando a brincadeira, é a história do Cuéllar com o Corinthians. Cada dia que passa, Cuéllar fica mais perto do Corinthians. Reforço da Arábia. Vem Cuéllar, Gustavo Cuéllar. Já é quase do timão. Já dá para dizer que ele é quase do timão. O que está faltando então para ele ser do Corinthians, Carlos Cereto? Olha, está faltando a negociação, um pouco mais de paciência, quase que um jogo de xadrez, envolvendo a equipe, a direção, os diretores do Corinthians e também os diretores lá da Arábia Saudita. É duro fazer negócio com o Al Hilal da Arábia Saudita, até porque é um time que não precisa de dinheiro, é um time que tem dinheiro sobrando. Então, se ele não precisa de dinheiro, o Corinthians ofereceu um dinheiro, o Al Hilal tá ali, sabe, fazendo meio que pouco caso do Corinthians e tal, mas eles estão negociando. E a informação é que o Al Hilal baixou a primeira pedida, e com isso a pedida do Al Hilal está mais próxima da oferta do Corinthians, né? Da oferta, isso eu estou falando da questão financeira. A pedida do Al Hilal, o Al Hilal baixou a primeira pedida, e isso está mais perto da oferta do Corinthians. Entre o Cuéllar, é bom que se diga que é o seguinte, entre o Cuéllar e o Corinthians, já existe tudo acertado para um contrato de 3 anos. 3 anos. O Cuéllar tem contrato com o Al Hilal da Arábia Saudita até 2024. Mas o jogador deve ser negociado. O Internacional também está afim do Cuéllar. Mas o Corinthians está dando um chapéu no Internacional. O Corinthians vai ganhar essa parada, porque o Internacional ofereceu apenas 2 anos de contrato. E o Corinthians está oferecendo 3 anos de contrato para o jogador de 30 anos. Aliás, eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que vale 3 anos de contrato para um jogador de 30 anos? Vale o custo-benefício? Mas é assim que o Corinthians está convencendo os jogadores a jogarem no timão. Foi assim, por exemplo, que convenceu o Rojas. Deu um chapéu no Botafogo. Por quê? Porque ofereceu para o Rojas 4 anos de contrato, e o Botafogo estava oferecendo 3 anos de contrato, além de salário milionário, né? O caso do Cuéllar vai ganhar mais de R$1 milhão por mês no Corinthians, o mesmo acontece com o Rojas, ganhando mais de R$1 milhão por mês no Corinthians. Ninguém consegue contratar um jogador desse nível sem botar dinheiro na parada, e é isso que está acontecendo. Bom, por falar em dinheiro na parada, é isso mesmo que você ouviu, meu amigo. Você que está em casa, você que está me assistindo, você que está no carro, você que está na televisão, você que está no telefone celular, enfim. O Cuéllar vai ganhar mais de R$1 milhão por mês. O mesmo vai acontecer com o Rojas. O Rojas vai ganhar mais de R$1 milhão por mês no Corinthians. O Al Hilal pediu num primeiro momento 6 milhões de euros. 6 milhões de euros é algo em torno de 31 milhões de reais, se você passar pro real, né? Então essa foi a primeira pedida do Al Hilal, 6 milhões de euros, 31 milhões de reais. A oferta do Corinthians foi metade disso, 3 milhões de euros, que equivale a mais ou menos 15 milhões de reais. Lembrando que o Corinthians vai ganhar esse dinheiro de 16 milhões de reais na venda do Mantuan. Então, o Mantuan vai ser negociado com o Zenit da Rússia, praticamente já foi negociado com o Zenit da Rússia. O Corinthians pode usar esse dinheiro para justamente
contratar o Cuéllar. Só que a diferença entre a primeira oferta do Corinthians e a primeira proposta, o primeiro valor estipulado pelo Al Hilal era metade do valor, né? Então ficava grande, não estava dando certo. Num primeiro momento, sabe aquela brincadeira do tá quente, tá frio, tá frio, tá quente, tá quente, tá frio? Então, esse negócio já tinha esfriado, esquentou, agora tá quente, tá quentíssimo, tá pegando fogo. Se você botar a mão no forno, você queima. Tem que tomar cuidado, porque o negócio tá muito quente e tá favorável à equipe do Corinthians. Porque o Al Hilal baixou a pedida, segundo informações, para 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares, algo em torno de 25 milhões de reais. Está mais perto, portanto, menos do que a metade do que estava sendo estipulado em relação à oferta do Corinthians. O Corinthians ofereceu 15 milhões, a diferença é de 10 milhões de reais. O Corinthians ofereceu 3 milhões de euros, o Al Hilal está pedindo 5 milhões de dólares. Então, de 15 milhões de reais para 25 milhões de reais, a diferença é de 10 milhões de reais. A negociação está acontecendo. E a informação é que pode haver um acerto ainda esta semana. Ainda esta semana pode acontecer um acerto entre Corinthians e Al Hilal para a contratação do Cuéllar. O Al Hilal está contratando o Rubens Neves, o Ruben Neves, volante português do Wolverhampton. Eu trouxe essa informação no vídeo de ontem a respeito, né? Um jogador da seleção portuguesa e joga no Wolverhampton na Inglaterra. Olha só quanto o Al Hilal está pagando por esse jogador: 55 milhões de euros pela contratação desse jogador, 290 milhões de reais. É muito dinheiro, mas é um jogador, por isso que eu tô falando, dinheiro sobra, dinheiro faz jorrar lá no Al Hilal da Arábia Saudita, né? O que falta ao Corinthians, que é dinheiro, sobra lá no Al Hilal. É um jogador para posição de volante. Se eles estão contratando um jogador para posição de volante, porque vão liberar um jogador para a mesma posição. Sem contar que o Al Hilal ainda está tentando a contratação do Sérgio Busquets, que é jogador que passou tanto tempo no Barcelona, você conhece, jogador do Barcelona, mais um jogador para a posição. E o Al Hilal está montando, o Al Hilal queria contratar o Messi, vai contratar outro jogador, o Messi foi para o futebol norte-americano, vai contratar outros jogadores, vai estourar a cota de estrangeiros, vai ter que liberar o Cuéllar. A chance do Cuéllar jogar no Corinthians, nesse momento, é gigantesca, é enorme, aumentou demais a possibilidade, a chance do Cuéllar jogar no Corinthians. O Cuéllar, que é revelado pelo Deportivo Cali da Colômbia, teve passagem pelo Flamengo, uma passagem importante pelo Flamengo, e é volante, né? Daquele volante pitbull, daquele volante pegador, daquele volante que o Corinthians está precisando, daquele volante que o Corinthians não tinha desde a época do Ralf, né? Que o Corinthians não tinha um jogador com essa característica de volante pegador. Talvez o Gabriel também era um volante bem pegador, o Gabriel que hoje está no Internacional, né? Tá o Gabriel, mas o Ralf fez história no Corinthians, jogador super vitorioso e jogando ali na posição de primeiro volante, que é uma das carências do time do Corinthians. O Corinthians, que está em busca de mais reforços, não vai parar no Cuéllar e não vai parar no Matias Rojas. O Matias Rojas já foi contratado, Matias Rojas que, aliás, revelado pelo Cerro Porteño, com passagem pelo Lanús, Defensa e Justiça e Racing da Argentina. Matias Rojas, excelente contratação do Corinthians, assim como o Cuéllar será uma excelente contratação do Corinthians. O Corinthians ainda busca pelo menos mais um zagueiro no mercado da bola. Entende o Corinthians que essa é uma contratação importantíssima. E você vê que para o jogo contra o Santos, por exemplo, o Corinthians talvez só tenha 2 zagueiros de origem, só tenha 2 zagueiros, o Gil e o Caetano. Não se sabe se o Murilo vai poder jogar, porque o Murilo está com uma infecção na garganta, perdeu os últimos treinamentos. E o Bruno Mendes não joga, o Bruno Mendes está na seleção do Uruguai. O Bruno Mendes
ele vai jogar contra Cuba pela seleção do Uruguai na terça-feira. E o jogo do Corinthians é na quarta-feira. Então o Bruno Mendes não joga. Então você vê, aí o Corinthians só tem 2 zagueiros. Tanto é que o Fábio Santos está treinando como zagueiro no Corinthians. Vai ser importantíssima, portanto, a contratação de um zagueiro por parte do Corinthians. Semana de clássico no Corinthians. Nesta quarta-feira tem o jogo contra o Santos e depois tem o jogo contra o Atlético Paranaense. 2 jogos fora de casa e o Corinthians que não vence ninguém fora de casa. O Corinthians precisa começar a ganhar urgentemente, seja fora, seja dentro, precisa começar a pontuar, sobretudo porque está muito perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Vanderlei Luxemburgo só tem 2 vitórias em 12 jogos, muito pouco para o Vanderlei Luxemburgo. Do time que vai jogar, ainda não está definido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, mas a gente tem uma pista do que foi feito no jogo treino contra a Portuguesa. No último sábado, o Corinthians venceu pelo placar de 2-0 a Portuguesa, gol do Yuri Alberto e gol também do Watson. O Watson começou entre os reservas, o Yuri Alberto começou entre os titulares. Então o Yuri Alberto deve voltar ao time do Corinthians. O Vanderlei Luxemburgo que disse que não ia desistir do Yuri Alberto. O Yuri Alberto está passando por uma fase muito negativa, mas o Vanderlei garantiu que não ia desistir do Yuri Alberto. Yuri Alberto deve ser mais uma vez escalado. Juan Oliveira, meio campo, deve ser a principal novidade do Corinthians. O Juan Oliveira, que fez o gol contra o Cuiabá, acabou de ter o contrato renovado até o final do ano. E o detalhe é o seguinte, por que só até o final do ano, o empréstimo até o final do ano? Ele é um jogador do Metropolitano de Santa Catarina, porque o Corinthians ainda tem dúvidas em relação ao condicionamento físico do Juan Oliveira. Ele teve 3 contusões muito sérias, 3 contusões no joelho, e voltou a jogar agora depois de 3 anos. Fez o gol contra o Cuiabá, gol importantíssimo, fez com que ele renovasse o contrato, mas o Corinthians vai esperar para ver se acontece, para ver o que acontece. Se der tudo certo, e tomara a Deus que dê tudo certo com o Juan Oliveira, porque ele é o jogador com características mais próximas do Renato Augusto, aí o Corinthians vai comprar o passe em definitivo. O passe dele junto ao Metropolitano custa 2 milhões de reais, já está estipulado em 2 milhões de reais. Então, provável time do Corinthians: Cássio, Fagner, o Gil, o Caetano ou o Murilo, dependendo aí da questão do Murilo, como eu disse, da questão da infecção na garganta do Murilo, e o Matheus Bidu. No meio campo, o Rony treinou contra a Portuguesa. Pode ser o Rony, pode ser o Maicon. O Maicon vem jogando com o Vanderlei Luxemburgo, mas o Rony foi escolhido entre os titulares, pode de repente pintar como novidade no meio campo. E o Fausto Vera, além do Juan Oliveira. O Biro vai ser mantido entre os titulares. O Biro, o Luxemburgo está encantado pelo Biro, tá? O Luxemburgo adora o Biro. E o Biro vai ser mantido entre os titulares. O Yuri Alberto e também o Roger Guedes. O Roger Guedes, que é o principal artilheiro do Corinthians, tem 18 gols na temporada, é responsável por metade dos gols do Corinthians no campeonato, no Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Ele faz gol em todas as competições, Campeonato Paulista, O Roger Guedes é o cara do Corinthians que faz os gols. Então, o Roger Guedes não pode ficar de fora de jeito nenhum. Nesse time do Corinthians é Roger Guedes e mais 10. Faça a inscrição no canal do Cireto, deixe o seu comentário a respeito do Cuejar. Cuejar cada vez mais perto do Corinthians. Olha, se contratar o Cuejar, eu entro, eu volto, gravo o vídeo aqui para vocês, ou entro ao vivo dando a informação a respeito do Cuejar no Corinthians, tá? Tá muito próximo mesmo. A cada dia que passa, o Corinthians vai se reforçando, tá precisando mesmo de um jogador ali para volante, Eu falei do Rony, falei do Maicon, o meio-campo com o Cuejar, Fausto, Renato Augusto, Matias Rojas, já dá uma outra cara, O Corinthians já começa a pegar uma outra cara com esses reforços. Então é importante demais contratar reforços nesta janela, neste intervalo de janela para reforços
que o Corinthians está tentando trazer reforços de fora, né? Porque dentro do Brasil, praticamente os reforços todos, todo mundo já fez 7 jogos. Fica difícil. Já fez 7 jogos do Campeonato Brasileiro, então não poderia jogar. Então o Corinthians está de olho mesmo em reforços que jogam fora do país. É isso aí, rapaziada. Deixe a inscrição aqui no canal do Cereto. Deixe o seu like, agora você sabe. Acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.